E a palavra de Deus nos diz assim, em Mateus capítulo 6, versículo 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Esse texto está dentro de um bloco, aí do versículo 5 ao versículo 8, mas eu quero ficar aqui no versículo 6, para que a doce voz do Espírito Santo de Deus ministre sobre o seu coração. Estava pensando sobre o ministério, a vida de Jesus, e me impressiona muito a trajetória de Jesus. Quando a gente vê o início do ministério de Jesus, ele está ali no Evangelho de João, capítulo de número 2. Ele está ali convidado para aquele casamento, e ele vai para aquela festa de casamento, onde acaba o vinho no meio da festa, e Jesus está presente, e ele transforma a água em vinho, o melhor vinho. Ali é o início do ministério de Jesus, visível. E desse dia até o dia da crucificação de Jesus são apenas 3 anos e meio. Por isso a vida de Jesus é tão intensa, o ministério de Jesus foi tão intenso. E eu fico imaginando você e eu, a exemplo de Jesus, como que Jesus se comportava naquele casamento. Eu creio que Jesus bebeu o cálice e lambeu a beirada do cálice. Estava na festa por inteiro, festejando mesmo, no bom sentido, é claro, porque nós estamos falando de um Deus santo, mas ele estava presente de corpo, alma e mente naquele lugar. Mas daqui 3 anos e meio, Jesus estaria sendo crucificado. E a gente está aqui hoje, vivendo aí. Eu tento fugir desse assunto, mas é um negócio que está impregnado, vivendo esse período da pandemia. E às vezes a gente tem a possibilidade de viver mais 30 anos ou não, conforme a vontade de Deus, e a gente não consegue ter a tranquilidade que Jesus tinha. Se eu soubesse que eu ia ser crucificado daqui 3 anos e meio, é bem capaz de eu morrer antes, né? De ansiedade, de desespero, só de ter a notícia, só de ter a consciência disso. Olha como que Jesus é profundo em tudo que ele vivia. Ele está lá no casamento, participando de tudo que fazia parte da festa de casamento a qual ele foi convidado, vivendo o momento. Tem uma coisa que a gente tem que aprender com Jesus: viver o momento. Tem alguém ansioso aí? Se pudesse, levantaria os pés, né? Olha o que Jesus tem nos ensinado, porque a ansiedade, ela atrapalha a gente ouvir a voz de Deus. A gente não consegue ouvir a voz de Deus em meio à ansiedade ou com muitas vozes no nosso interior, e a gente é bombardeado de vozes. A gente já conversou sobre isso aqui. Quando a gente está ansioso, eu, por exemplo, quando eu estou ansioso, eu sento para estudar, não consigo estudar, eu sento para ler, mas não consigo me concentrar na leitura. Tudo que eu vou fazer é de uma forma assim, a qual não é a melhor forma que eu poderia fazer. A ansiedade atrapalha a minha vida de oração. Eu percebo que a minha oração deixa de ser uma oração de verdade e passa a ser uma obsessão. Tudo isso são prejuízos da ansiedade. E quando a gente olha para Jesus lá naquele casamento, crucificado daqui 3 anos e meio, né, eu estaria contando o dia assim, nossa, 23 horas, 24 horas, 25 horas, estaria contando os minutos. Então ele deixaria de viver todo esse período, e às vezes é isso que a gente está vivenciando. Agora, olhando para a vida de Jesus, eu também aprendo algo mais. A gente aprende muitas coisas. Eu tenho a impressão que Jesus vivia aqui na Terra como se ele tivesse saudade da sua casa.
Eu não sei se você já teve a experiência de sentir saudade do céu. A gente nunca teve lá, né? Mas quando a gente está na presença de Deus e você sente aquela presença de Deus, que o Espírito Santo te envolve, quando a oração acontece de verdade, e a gente vai falar o formato dessa oração verdadeira, a gente tem saudade do céu, a qual a gente nunca pisou, mas a saudade está instalada no coração. Eu não sei se você já teve a experiência também de caminhar com Deus, orar a Deus, falar com Deus e sentir a presença de Deus, e ainda sentindo a presença de Deus, sentir saudade ao mesmo tempo. De tanto que a inclinação, a necessidade que a gente tem é tão grande que mesmo estando com Ele, a gente consegue ter saudade. Isso é desejo por Deus. Isso é desejo pela presença do Senhor. A gente leu um texto aqui em Mateus 6,6, que está no Sermão do Monte, que é onde Jesus aprofunda alguns ensinamentos que era compreendido de forma superficial pelos fariseus e tantos outros grupos. Então Jesus vai aprofundando tudo. E quando ele fala da oração, porque muitos gostavam de orar nas praças e ser visto, ele fala, vai para o quarto, fecha a porta e fale com Deus. E Deus que está vendo vai te recompensar. Agora eu te pergunto, isso aqui se trata de algo físico? De um espaço físico apenas? Não. É um lugar em Deus. Claro que é contrário a buscar a exibição. É claro que é contrário a buscar a glória da oração, aquela oração em público. Eu te pergunto, quais são as melhores orações que nós fazemos? A que nós fazemos aqui no púlpito ou a que nós fazemos no secreto com Deus? Onde é que nós abrimos mais o nosso coração? Onde é que nós oramos com mais verdade? Às vezes a gente ora por alguém aqui e a oração requer que seja daquela forma. Nós estamos fazendo uma intercessão, mas quando nós vamos ao secreto para ouvir a voz de Deus, para orar a Deus, nós entendemos que ali nós podemos chorar, nós podemos abrir o nosso coração, nós confessamos os nossos pecados, nós falamos dos nossos defeitos. A Dayana estava compartilhando o momento de oração dela com a gente, comentando que ela falou assim com Deus, Deus, será que não tinha uma melhorzinha para o Senhor chamar? Será que não tinha alguém melhor para o Senhor chamar, não, do que eu? E quando a gente se aproxima da presença de Deus, é dessa forma que a gente se sente, mas ao mesmo tempo você é abraçado, você é envolvido. E às vezes a gente tem uma impressão de que a questão da oração é quando nós dobramos os joelhos e falamos com Deus, mas o grande segredo da oração e do secreto com Deus é saber ouvir a voz de Deus. Muitos de nós conseguimos vir à presença do Senhor, falar com o Senhor e às vezes não ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus no tempo de oração é o grande segredo da vida de oração. Essa é a mais profunda e verdadeira oração. E às vezes Deus manifesta nesse secreto, no profundo silêncio. Para você ver que oração não é só falar, é aprender a ouvir. Como que a gente vai ouvir se a gente está ansioso? Como que a gente vai ouvir se a gente está agitado, a gente está entrando em pânico? Porque a gente está ouvindo 1 milhão de vozes. E por causa desse 1 milhão de vozes, a gente está com dificuldade de ouvir a voz do bom pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e reconhecem a voz do pastor. Reconhecem a voz de Jesus. Então, esse secreto, o lugar onde a oração acontece de verdade, o lugar onde a gente aquieta a alma, o lugar onde a gente encontra serenidade, é um lugar de oração que é uma oração que abre portas. É uma oração que traz revelações de Deus para o nosso coração. Esse secreto com Deus é uma oração que inaugura um novo ciclo na nossa vida. Interrompe uma vida de estresse, uma vida ansiosa, uma vida de pânico, para
iniciar um ciclo de serenidade e confiança na presença de Deus. Eu acredito que é disso que nós estamos precisando. Então, esse propósito de investir esse tempo nesse relacionamento com o Senhor vai ser muito útil para você adquirir essa experiência com Deus, e Ele vai envolver o seu coração a ponto de você ouvir a sua voz. Quando a gente olha a história da igreja, os primeiros séculos, terceiro século, quarto século, Roma fez uma aliança com a igreja e levantou lá uma bandeira branca, uma bandeira de paz, fez uma aliança com a igreja. E inicialmente parecia algo muito bom. Pô, o Estado está do lado da igreja, né? Fizeram uma parceria. Mas aqueles que eram mais atentos, que percebia melhor, discernia melhor, logo perceberam que o barco estava afundando. Nós entramos num barco furado, fazer uma aliança política com o governo. E alguns deles, por conta própria, se distanciaram. E eles foram para o deserto buscar uma vida de oração, uma vida tranquila, uma vida serena, uma vida de meditação, uma vida de internalizar, porque essa aliança estava trazendo algumas coisas que eram tóxicas para a igreja, estava corrompendo a igreja. Então, quando perceberam, eles se retiraram. Era uma vida como se fosse uma vida de um monge. E o interessante é que esses homens, né, pais do deserto, que a gente conhece, eles foram para esse estilo de vida, adquiriram muita sabedoria lá. Outros talvez entraram até em uma certa paranoia quando entra o lado contrário da sabedoria, mas muitos iam atrás desses homens para ouvir deles, para estar com eles. Porque quando o espírito está agitado, a gente quer encontrar a paz. Seja onde ela estiver, a gente vai atrás. Nós já sabemos onde nós encontramos a paz. Então esse lugar secreto aqui de Mateus 6,6 é um lugar onde você constrói em Deus. Não é exatamente ou simplesmente um lugar físico. E quando a gente ouve falar que tem alguém que tem muito do Espírito, que tem muito de Deus, dá uma vontade de ir lá e pedir, ora por mim? Acontece? Dá vontade de ligar e pedir oração? Porque a necessidade que nós temos de ter essa paz que vem do Espírito Santo do Senhor. Eu desejo muito no meu coração que você experimente isso agora. Pode ser que você esteja aí muito agitado. Talvez você está aí muito preocupado, ansioso. Como será? Quando será? De que forma será? Então que você se volte para o Senhor nessa presença e busque esse lugar tranquilo para a oração, essa morada em Deus. Depois de uma semana agitada, de um dia agitado, depois de ouvir tantas notícias, ouvir tantas pessoas, depois de ter contato com tantas coisas, a vontade que dá é de correr para a presença de Deus, ficar ali, às vezes até em silêncio, até Deus falar conosco. E quando Deus fala conosco, tudo se torna diferente. A nossa visão de mundo muda, vem uma tranquilidade no nosso coração, que é a mesma tranquilidade que estava na vida de Jesus, ali no casamento, mas sabendo que ia ser crucificado. E eu não vejo Jesus em nenhum momento do seu ministério, a não ser pouquinho antes, né, um tempinho antes, que antecedia ali a sua crucificação, perturbado com esse assunto. Na verdade, ele pregava sobre isso, falava com os discípulos sobre a sua crucificação com muita naturalidade. Estou preparando o coração de vocês para o momento, porque o meu coração já está preparado. E quando ele chega um pouco antes da crucificação de Jesus, que ele fala com o Pai, para não desampará-lo, ali é uma expressão humana de Jesus, como homem, porque uma morte através da crucificação é uma morte muito dolorosa. Por isso ele vai pedir para afastar esse cálice, humanamente falando.
Mas ele volta e diz, seja feita a tua vontade. Então, assim, imagina se a gente soubesse. Deus é tão bom que Ele não nos conta essas coisas que nos perturbam. Então, que não ande turbado o seu coração, nem perturbado o seu coração. Que em Cristo Jesus você consiga viver esses momentos de paz mesmo nos tempos em que nós estamos vivendo. Eu acredito que o grande segredo da vida de Jesus, ele está ensinando aqui algo que ele vivia. Construa esse secreto com Deus. Construa esse lugar com Deus. E a exemplo desses homens que iam para o deserto, a gente olha para Jesus, quando Jesus foi tentado, foi no deserto. E ali ele estava muito centrado na presença de Deus, muito centrado na palavra do Senhor. E o que a gente pensa é, mas eu não sou como Jesus. Eu não sou Deus. Eu não sou perfeito como é Jesus. Mas a Bíblia nos instiga e nos chama a crescer, a ficar parecido, semelhante a Cristo. E a semelhança a Cristo é justamente nesse relacionamento com Deus e como nós lidamos com a vida, nos comportamos. E quando olhamos o comportamento de Jesus, é isso que Ele nos ensina. Que você acalme o seu coração. Que em Deus é um lugar para chorar. Que em Deus é um lugar para esconder a alma, um lugar de refúgio, um lugar onde nós queremos nos esconder do mundo, é em Deus que nós escondemos. Nós queremos esconder e fugir de tudo, se tivesse um lugar para fugir de tudo isso, para ficar longe de toda essa realidade, nós iríamos, gastaríamos tudo que tem só para ter paz. Mas esse lugar, para nós que cremos em Cristo, existe. Esse lugar é em Jesus. Esse lugar é na presença de Deus. E quando observamos a palavra do Senhor como um todo, você percebe que a palavra de Deus gasta muitos textos, bons trechos, falando de ansiedade, falando de tribulações, falando das aflições, a qual nós, porventura, poderia viver, falando do medo. Lembra dos discípulos quando viram Jesus andando sobre as águas? Eles ficaram com medo, muito medo. Tem alguém vivendo isso? Você tem sentido medo? Às vezes bate um medo, né? Quem tem filho, então, tem um medo de deixar os filhos. Olhar para Jesus e encontrar descanso no meio de tudo isso. Em meio a tudo isso. Os combates espirituais de Jesus era sempre vencido na oração. Mas não é uma oração que se tornou obsessão. Não é uma oração ansiosa, é uma oração de deleite, de se jogar nos braços do Pai e sentir a paz que Jesus diz, paz seja convosco. E quando nós nos escondemos em Deus e nós vamos para esse lugarzinho, e a gente consegue aquietar a alma, a gente consegue silenciar o nosso interior, silenciar essa voz, você sente o conforto do Espírito Santo de Deus, porque você vai passar a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, que vai renovar você, que vai curar as tuas feridas, que vai te trazer tranquilidade, que vai te trazer paz necessária para que você viva na terra como aquele que segue a Jesus, como aquele que vive como viveu Jesus. A gente está aprendendo ainda como descobrir um problema e ao mesmo tempo viver esse momento aqui, sem pensar no problema. A participar de um culto como esse, a gente ainda está aprendendo a estar aqui, aproveitando o momento, desfrutando do momento, vivenciando só isso aqui agora, e nada mais do que isso.
É muito difícil, a gente é muito tentado a estar aqui, às vezes ouvindo uma mensagem, participando de um culto, mas com a mente divagando, vai e volta em tantos assuntos, em tantos lugares, vai no trabalho, vai em casa, vai nos temores, vai e volta, e nisso a gente não consegue viver isso aqui. O que Jesus está nos ensinando é que o que nós devemos viver é isso aqui agora, é esse momento. E se nesse momento nós temos vontade de chorar, então é agora que nós vamos chorar. Se nesse momento eu estou sentindo alegria do Espírito, então é agora que eu vou desfrutar dessa alegria do Espírito. Se nesse momento eu estou ouvindo a voz de Deus, então parei tudo, estou silenciando o meu coração, a minha mente, estou adquirindo esse domínio do meu interior, do meu coração, estou ouvindo a doce voz do Espírito Santo de Deus. A doce voz do Espírito Santo de Deus. Entra para o teu quarto, fecha a porta. Não é só uma questão física, de um lugar físico, de você chegar na sua casa, entrar no quarto e trancar a porta. Não. É muito mais do que isso, é mais profundo do que isso. É você silenciar o seu interior com a voz do Espírito Santo de Deus. A voz do Espírito Santo de Deus silenciando todas as outras vozes que há no seu interior, na sua mente, que anda perturbando você, que anda deixando o seu coração, o seu espírito agitado, que anda entristecendo o seu coração, é ouvir, silenciar. Silencie o seu interior até ouvir o Espírito Santo de Deus. Tudo que Jesus vivia era o reflexo daquilo que ele recebia em secreto com Deus, em secreto com o Pai. Comentando sobre a vida de Jesus, a gente percebe no seu ministério, Jesus passava o dia com a multidão, certo? Jesus estava expulsando demônios, Jesus estava curando os enfermos, Jesus estava pregoando o ano aceitável do Senhor, dizendo: o reino de Deus já chegou, dizendo: arrependa-vos. O dia todo no ministério, o dia todo no exercício do trabalho do reino, e as madrugadas na presença do Pai. Jesus está o dia todo atendendo os necessitados, e na madrugada ele está a sós com o Pai. No meio da agitação, no meio da multidão, no meio de todo aquele barulho, era o momento do trabalho, mas quando ele quer ter com o Pai, ele vai para um lugar reservado, onde ele construiu na presença do Pai. Nas madrugadas ele ia ao monte orar nas madrugadas. É ele e o Pai, é um momento construído na presença do Pai. E esses momentos é que fazia o ministério de Jesus ser como foi durante todo o dia, enquanto ele pregava, enquanto ele curava os enfermos, enquanto ele expulsava os demônios, mas ele tinha o seu momento de paz na presença do Pai. Talvez uma diferença entre a nossa oração e a oração de Jesus é que às vezes a nossa oração é ansiosa, e não somente isso, mas às vezes a nossa oração é uma oração movida pela necessidade. Às vezes uma oração movida pelo problema. Não era a necessidade que movia o coração de Jesus. Não era um problema que movia o coração de Jesus. O que movia o coração de Jesus era o amor pelo Pai. Jesus nunca ia orar ao Pai só pela necessidade. Só porque surgiu um problema, só porque estava vivendo um período difícil. Não, ele sempre estava na presença do Pai, porque sempre amou o Pai. Então o que move o coração de Jesus e leva o coração de Jesus ao Pai é o amor que ele tinha pelo Pai. O amor que ele tinha por Deus. E nesse lugar de oração, tudo ficava do lado de fora na vida de Jesus. O medo ficava do lado de fora. A ansiedade está do lado de fora.
Às vezes os discípulos eram ansiosos. Não, Jesus, vamos construir aqui uma tenda. Vamos cortar a orelha desse cara aí, desse soldado. Vamos fazer e acontecer. E Jesus dizia, não é a hora. Se eu quisesse fazer dessa forma, eu pedia ao Pai, ele enviava um anjo e fazia dessa forma, mas não é o momento. Como que a gente descobre esse compasso da vida com Deus? No lugar secreto, na vida de oração. Onde que a gente alcança essa cura, essa tranquilidade, essa serenidade que nós tanto queremos? No lugar de oração. Que tipo de oração? É essa oração onde você ouve a voz de Deus. Se você perceber que a sua oração é só você que fala, se você perceber que a sua oração é só necessidade, se você perceber que a sua oração só se trata de problemas, então você ainda não aprendeu a orar como convém. E que o Espírito Santo de Deus interceda por você. E quando o Espírito Santo de Deus intercede por nós, com esses gemidos inexprimíveis, porque na verdade o problema está na alma, as feridas estão no coração, até no silêncio nós somos curados e sarados. Até no silêncio Deus fala. Aquela quietude do momento com Deus é profundo no nosso coração. Porque são revelações, são orações verdadeiras. Aí nesse tipo de oração, o Senhor vai revelando a nós os seus segredos. Deus vai falando conosco. Nós vamos adquirindo mais estabilidade, mais confiança. Nós vamos adquirindo mais tranquilidade. Nós vamos sendo assim mais autênticos, não agitados, correndo de um lado para o outro, mas agora eu estou com o Pai para estar com o Pai. Alguém aqui já começou a orar, aí de repente você está orando, você dobra o joelho e tudo, né? Tem todo aquele ritual. E você dobra o joelho, começa a falar com Deus, de repente você está falando uma coisa assim, sem pé, sem cabeça, né? Negócio desconexo assim, é porque você não entrou assim no ambiente de oração. Você não conseguiu silenciar os pensamentos, não conseguiu silenciar o coração. E de repente você, Deus abençoa meus pecados, Deus eu te abençoo. Né? Alguém já falou isso na oração? Deus eu te abençoo? Só eu? Nunca? Estou pior que vocês, né? Já aconteceu comigo, são coisas assim que às vezes a gente não consegue entrar na oração de forma inteira, verdadeira, porque a gente entra correndo e sai correndo da oração. Na verdade, o horário está marcado. Então quando a gente entra dessa forma na oração, a oração verdadeira não acontece. Não é à toa que Jesus vem para orar na madrugada. Aquele momento ali com o Pai, aquele silêncio. Então ele expressa tudo que ele sente, que ele está vivendo na presença do Pai. Imagina as conversas que Jesus tinha com o Pai. Consegue imaginar? É por isso que Jesus consegue ir numa festa, sabendo que vai ser crucificado e participar da festa. Participar do buffet, comer tudo que tinha direito, dar risada. Está ali com Maria, está ali com os discípulos, está vivendo o momento, está vivendo a vida, porque ele saiu do momento de oração muito bem preparado para isso, porque ele sabe que o momento da crucificação ficou só para o dia da crucificação. A angústia da crucificação ficou para um dia antes da crucificação. Não ficou perturbando Jesus os 3 anos e meio, não, ele tinha consciência. Mas ele viveu o momento. É isso que a gente tem que aprender. Meu Deus, e agora, hein? A gente fica pensando, né? Ai, meu Pai. Se eu escapar dessa, eu prometo que eu me converto. Não é isso que a gente fala? Então, às vezes, sabe por que nós não conseguimos viver esse secreto aqui com Deus? Fecha a porta e construa esse lugar com o Senhor, porque nós não conseguimos ter um relacionamento com a gente mesmo. Sabia que a maioria, ou boa parte das pessoas, ela não consegue lidar com o que ela é?
ela não consegue lidar com o que há dentro dela? Quem aqui que entra dentro de casa, e às vezes você está em casa, suponhamos que você está em casa sozinho, né? Ou você está em algum lugar sozinho, e você entra e você liga a televisão está lá na sala, e você liga a televisão, vai lá para a cozinha, fazer alguma coisa, preparar um café, alguma coisa assim. Tem aqueles que têm a TV já na cozinha, na sala, e liga da sala, liga da cozinha, aí a gente liga, coloca Spotify, YouTube, e a gente coloca alguma coisa lá para fazer barulho. A gente coloca lá o rádio, liga, e porque a gente não consegue aquietar. A gente não consegue ter um encontro com a gente mesmo, a gente não consegue lidar com o que está dentro de nós, porque o silêncio, ele nos confronta. É por isso que a gente às vezes não consegue chegar no lugar de oração, porque às vezes o lugar de oração não é um lugar de fala, é um lugar de silêncio, onde você vai se ver, onde você vai ter que lidar com seus pensamentos, com seus sentimentos, com aquilo que você é de fato. Por que a gente faz essa dinâmica, esse movimento todo? Liga a TV, liga o rádio, coloca o celular no YouTube e tudo mais, estamos fazendo alguma coisa, a gente não consegue parar, não consegue silenciar o nosso interior, porque a gente não consegue lidar com o que nós somos. A gente não consegue conviver com o que realmente nós somos. E é daí que vem a ansiedade e etc e tal. Se eu começar a silenciar o meu interior, a minha mente, começar a pensar como está a minha vida, se eu começar a pensar no que eu me tornei, onde eu estou, como está a minha vida espiritual, isso vai ser um confronto muito grande para mim. Aí a gente foge. É dessa forma que a gente foge. Você já viu alguém, está muito quieto esse negócio, vamos fazer algum barulho, vamos fazer alguma coisa aqui. Está muito parado isso aqui. De vez em quando faz muito, muito bem. Então uma coisa que eu amo, né, que desde que a gente casou, assim, a Daiane já sabe disso, né, já sabia antes, né? Casou sabendo, né? Tá ruim? Casou sabendo. Eu amo solitude, né? Não solidão, porque ficar sozinho, não fomos criados para isso. Mas sabe aquele momento assim sozinho? Eu adoro esse negócio. Eu acho o céu. Tem duas mulheres em casa, né? Então assim, quando você fala um pouco, né? Então quando você encontra um lugar assim secreto com Deus, aquele momento com Deus, aquilo é o céu. E ali você fala com Deus, e você vai acalmando o espírito, acalmando o espírito. A gente desaprendeu a fazer isso. Quanto tempo você não faz isso? Uma semana? Mais? Já tem uns 15 dias, um mês. Tem gente que tem anos que não consegue fazer isso. Aí depois aquela vida agitada, perturbada, né? A gente está com tantas preocupações que a gente não consegue fazer nada por elas, que a gente não conseguiu deixar os pés da cruz, aí a gente não consegue nem resolver o problema e nem viver. Mas se eu olhar para Jesus e aprender com ele, falar, eu vou viver agora, tenho que planejar, fazer planejamentos, preciso orar, mas preciso ouvir a voz do bom pastor, porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz. João capítulo 10. Então eu fico impressionado com a vida de Jesus, porque Jesus teve uma vida muito breve. Quem já passou dos 33, né? Louvado seja Jesus. Quem não passou ainda, tomara que você ultrapasse muito mais do que isso, chegue na velhice, na presença de Deus, com muitas experiências. Mas Jesus viveu 33 anos. Você acha que Jesus não tinha consciência de que a sua vida seria breve? Imagina se a gente nasce, e você tem a consciência de que você vai viver só 33 anos. Imagina como seria se você não tivesse a estrutura de Jesus, a vida de oração de Jesus, a consciência de Jesus. Nossa, 33 anos de vida, 33 anos de vida, 33, aí não sai nada. A ansiedade é demais, o desespero é muito. A tristeza é demais, eu vou morrer. 33 anos, com 33 anos, cara.
Está entendendo? 33, é muito pouco. Eu já falei para vocês da minha avó lá, né, que ela tem mais de 80 e ela tem uns planos assim, quer comprar trator, quer comprar não sei o que lá. E assim, ela acha que ela tem uns 25 ainda, mas já passou dos 80, né? Então é essa percepção que a gente não tem. Imagina se ela descobre que ela ia viver só 33 anos. Que desespero. Que desespero, ia atropelar tudo. A vida não ia ser agradável como deve ser na presença de Deus. Como é bom sentir a presença do Senhor. E confesso para vocês que também vivo a ansiedade. Eu geralmente não sou muito ansioso, mas tive dias de ansiedade. Esses dias eu deitei, uns dias atrás eu deitei e minha mão começou a tremer assim. Eu falei, Dayana, eu acho que é hoje, hein? Acho que não passa dessa. Mas do nada, e não estava pensando em nada, deitei para dormir, aí você pega o celular, olha alguma coisa, de repente, aí como a gente está estudando ali, né, na psicanálise, eu falei, Dayana, eu estou tendo uma distonia. Só para simplificar o negócio, né? Quando o cérebro descarrega no corpo, porque quando a mente adoece, o corpo adoece. Então, quando a pressão é muito grande, a ansiedade é muito grande na mente, o corpo sofre. Por isso que você vai ao médico muitas vezes e o médico não descobre o que é. Faz um exame aqui, faz ali, faz tudo, porque o problema não é físico. O problema é psicológico, mas descarrega no corpo. E você, é tão verdade que quando você encontra alguém que está sofrendo, você pode perceber que rapidamente a pessoa perde uns quilos. O sofrimento é emocional, mas o corpo está sofrendo. Aí, meu Deus, como que eu preciso resolver isso? Não dá para deixar esse negócio avançar, porque eu não vou ter qualidade de vida. Eu preciso ter qualidade de vida, eu preciso ir para o descanso da presença de Deus, eu preciso ir para o secreto com o Senhor. Eu comecei a observar mais as minhas orações. Jesus cura fulano, Jesus dá o livramento para o outro, guarda lá minha família, minha mãe, meu irmão, salva os perdidos, aquela oração assim que parece que se a gente pudesse dar uma corda em Deus assim, vai Deus agora, e resolve o negócio agora, para ontem, está demorando, a gente faria se a gente pudesse. Então tive que começar a orar diferente. E é por isso que nós estamos falando disso nessa noite, encontrar esse secreto com Deus, construir esse lugar no Senhor para ter paz, paz, a qual Deus conquistou para nós, a qual Jesus conquistou na cruz do Calvário. Pastor, não está sendo fácil, eu acredito em você, para ninguém, mas só tem um lugar a qual nós podemos recorrer, Cristo Jesus. É lá que nós choramos, é lá que nós acalmamos o nosso espírito. Não deixe o mundo fazer você sofrer dessa forma. Não permita que as artimanhas do inimigo deixem você atormentado. O que a gente tem encontrado de cristãos vivendo atormentados, perturbados. Não consegue mais dormir, não consegue comer direito. Não por um fato, por um estilo de vida que, não por uma circunstância, mas porque aquilo se tornou parte da vida dele. Ele professa Jesus, ele canta, eu confio no Senhor, ele engrandece a Deus com as músicas. A oração, ele fala, Senhor, o Senhor é grande, mas me socorre, mas ele não consegue vivenciar essa paz que excede todo o entendimento. E quando o povo ia no deserto atrás desses homens de Deus, eles iam atrás dessa tranquilidade, porque eles deixaram essa aliança com o governo, com o Estado, para viver uma vida como uns monges, mas voltado para a presença de Deus, e é onde eles encontravam sanidade, onde eles encontravam saúde espiritual. E quando as pessoas souberam de que isso se tornou verdade na vida deles, lá vai aquela peregrinação pelo deserto para encontrar esses homens.
queremos ouvir deles, o que eles estão vivendo, experimentando. É isso que nós queremos para a nossa alma, para o nosso coração. E tudo isso nós encontramos em Jesus. É nele que nós aquietamos a nossa alma. É no secreto com Deus que eu me encontro. É nesse tempo de oração que eu recebo as revelações de Deus. É aí que Deus fala com você. É aí que Deus alegra o seu coração. E você vai ver que no exercício disso, que não é de um dia, que não é de 2 dias, que é para uma vida toda, um simples toque do Espírito Santo de Deus nesse lugar secreto muda o seu dia. Um sussurro, não são barulhos, não é agitação, é a voz de Deus, do Espírito que vem como um sussurro. Um sussurro do Espírito muda o seu ciclo de vida. A partir daquele momento você estabelece um novo viver, ou de uma nova forma, não se tratando do novo nascimento, mas de agora assumir o controle do seu espírito, do seu coração, do domínio próprio, sabendo que Deus está conosco, para que haja mais vida em nós. Então não há outro lugar para encontrar a Deus a não ser nesse lugar secreto com o Senhor. Talvez nesse silêncio profundo nós vamos ouvir muito a voz do Espírito Santo. Tem tanta gente falando, tem tanto barulho, é tanta correria, a semana é tão corrida, os dias são tão pequenos, são tantos problemas no trabalho, são questões familiares, que a gente tem que dar conta de tudo, e a gente é pressionado pelo mundo e pelo sistema a dar conta de tudo, e a gente vai tentando dar conta de tudo, mas a gente vai percebendo que a gente está conseguindo dar conta de todas essas coisas. E quando a gente perceber e tomar a decisão do lugar de oração, de construir esse lugar de oração, quando decidimos, nós vamos amputar da nossa vida algumas coisas e vamos para esse lugar para ter paz com Deus, para ter paz no nosso interior, para ouvir a direção do Espírito Santo de Deus. Imagina Jesus nessa festa, eu fico imaginando Jesus nessa festa, como que pode um negócio desse? Parece uma realidade muito distante de nós, mas não, pode ser uma realidade do nosso coração, como foi para Jesus, porque o que Jesus fazia é recorrer ao Pai, no secreto com o Pai. Por isso que fazia tanta diferença na vida de Jesus. Isso é para Jesus, não, isso é para nós. Foi para Jesus, é para nós também. Foi para Jesus, foi para Paulo. Quem teve que aprender isso muito bem foi Pedro. Pedro, aquieta. Fique quietinho. Pedro. Fala muito, Pedro, silêncio. Então são coisas que nós vamos... Parece que a gente já sabe, mas parece que a gente perdeu o jeito da coisa. Descanse no Senhor. Respira fundo na presença de Deus. Procure um lugar silencioso para você orar. Pastor, não dá, é porque o senhor não é mãe. Por isso que o senhor fala essas coisas, né? Mas não tem pai? Então deixa com o pai e vai fazer o seu momento. Tem que ser tudo combinado, né? Aí o que o pai faz? Deixa a criança com a mãe e vai construir o seu momento. Agora, se você optar pela madrugada, acredito que estarão dormindo. Espero. Apesar que essas crianças têm sensor, quando a mãe acorda, elas acordam também. Mas a madrugada é mais difícil porque o sono é mais profundo, então pode ser aí o seu lugar de construção de vida com Deus. Em algum momento, em algum lugar, em algum horário, você tem que construir essa vida com o Senhor.
porque nós somos abastecidos por Deus, mas se a gente apenas gastar energia, a gente vai queimar todo o combustível e nós vamos ficar com um tanque vazio, né? Eu já indiquei esse livro para vocês, né? Andando com tanque vazio. Leia lá, você precisa reabastecer. A gente reabastece como? Primeiro, esse lugar secreto com Deus. Segundo, fazendo alguma coisa que a gente gosta. O que eu tenho encontrado de pessoas que não têm feito nada do que gostam, está envolvido só em afazeres, trabalhos domésticos, problemas, preocupações. Procure fazer algo que você goste de fazer. Isso vai renovar você como pessoa. Foi assim que Deus nos fez. Como que a gente traz leveza para a vida? Quando a gente pega todas essas coisas que são difíceis de lidar e a gente vive um momento ali que é nosso. Todo mundo precisa disso, você precisa disso. O marido tem que compreender isso. A esposa tem que compreender isso, os filhos têm que compreender isso. Nós temos a nossa particularidade. Nós precisamos do nosso momento. Mãe é um negócio fantástico, né? A mãe entra no banheiro, quem é que bate na porta? A criança. Tem que achar um meio de construir isso. E a gente tem que colaborar uns com os outros, porque a gente precisa de saúde física, psicológica e espiritual. Então a gente é completo dessa forma. Um dos nossos problemas é que a gente trata só uma área. Já viu pessoas que acham que só oração resolve tudo? Eu acho que a oração é o maior poder, a maior arma que nós temos, sem dúvida. Nós falamos muito sobre isso aqui, aprendemos isso com a vida de Jesus. Jesus está falando isso para a gente aqui no versículo de número 6, Mateus 6, trazendo uma profundidade para a vida de oração, mas não é a oração como algo singular, único, como algo que vai trazer para você, por exemplo, estímulo físico. Então você ora e lida com a vida espiritual. Com o corpo, você lida com exercício físico. E com a mente, uma boa leitura. Quem sabe os momentos de oração vai abraçar tudo isso, mas mesmo assim, você precisa entender você dessa forma. A gente deve orar, mas a gente tem que ter descanso. Não está escrito na Bíblia que a gente deve descansar. E às vezes a gente não descansa, a gente está continuamente envolvido com alguma atividade. A gente precisa ter, sabe aquele dia, o dia da preguiça? Não é pecado falar isso não, né? Dia da preguiça. É uma força de expressão, é o dia do descanso, é o dia do nada, para você não fazer nada, não ter horário, não ter compromisso. Esse dia faz falta. E como a gente vai queimando essas etapas, a gente vai pulando umas partes da Bíblia, a gente vai pegando aquilo que nos interessa e a gente vai adoecendo. E a gente acha que o problema é que Deus não está ouvindo, que as coisas não estão acontecendo. E a gente, na verdade, não está ouvindo, é a voz do Espírito Santo de Deus que diz: trabalhe, mas descanse. A voz do Espírito Santo de Deus que diz: o secreto não é feito na agitação, o secreto é feito às vezes no silêncio, o secreto é construído no particular, o secreto são momentos com Deus, tempo com Deus. Então tudo isso é muito importante para nós como pessoa. Vocês lembram dos discípulos no caminho de Emaús, lá no Evangelho de Lucas? Eles estão caminhando ali, todo melancólico. Jesus foi crucificado, Jesus morreu, e Jesus aproxima deles e começa a conversar com eles. Eles não conseguem reconhecer Jesus, não conseguem reconhecer a voz de Jesus. Aí eles começam a pregar para Jesus, falar de Jesus, para Jesus, de um Jesus que Jesus não conhece, que é um Jesus morto. Aí Jesus, o coração deles está ardendo, mas Jesus está ali com ele. Depois cai a ficha. O nosso coração ardia,
Quando Ele falava conosco, era Jesus. Nossa, mas estava diferente, será? Não é falta de percepção, não é falta de atenção, não é falta de acalmar o espírito. Eu acho que Deus tem falado conosco, né, de muitas formas, e a gente precisa aprender realmente a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. E nesse lugar Deus vai alegrar o seu coração, amém? Orar é isso. E muito mais do que isso. Mas não veja a oração da mesma forma, como apenas dobrar os joelhos e falar, e pedir, e dizer. Oração é aprender a ouvir. Em nome de Jesus. Deus tem dois tipos de filhos. Os que buscam o Pai e os que não buscam o Pai. Então são duas classes aí no reino de Deus. Aqueles que desenvolvem para ouvir a voz do Pai e aqueles que estão no meio, perdidos, no meio de tanto barulho e não conseguem identificar a voz do Pai. Então construir esse lugar de oração é fazer esse lugar, essa morada em Deus. Amém? Não é um armário embutido, não é um closet, não é uma porta com 4 paredes você fecha, não é só isso. Pode ser, mas às vezes esse lugar é construído lá no meio do campo, como Jesus construiu. Lá é o lugar secreto dele. Seja onde for, esteja na presença de Jesus. Seja onde for, caminhe na paz do Espírito Santo de Deus. Nós vamos participar da ceia do Senhor. E eu quero mencionar aqui o Salmo 91, que é um salmo que a maioria das pessoas amam. E o Salmo de número 91, ele começa falando aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então, para falar dessa morada, desse secreto, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo é aquele que faz morada, é aquele que permanece, é o lugar onde você se encontra, onde você é encontrado, aquele que habita no esconderijo, a sombra do Onipotente, descansará. Aquele que habita no Senhor, a sombra de Deus, descansará. Aquele que mora no Senhor, aquele que constrói o secreto no Senhor, ele vence o medo, ele vence a ansiedade, ele vence a agitação de espírito, ele vence a perturbação, ele vence tudo isso porque ele está morando em Cristo. Pastor, eu preciso de ajuda. Procure ajuda. Pastor, eu preciso de tratamento. Não é pecado. Faça o tratamento.